A gente começa falando agora sobre os desdobramentos envolvendo decisões do ministro Nunes Marques, do STF, que suspendeu, lembrando, a cassação de parlamentares bolsonaristas. Agora o deputado federal Márcio Macedo, do PT, que tinha perdido o mandato com a volta de Valdevan 90, que é do PL, foi ao Supremo para tentar reassumir o cargo. Theo Cury vai explicar melhor para a gente esses desdobramentos de hoje. Theo, bem-vindo agora com mais calma. Você pode falar tudo sobre esse assunto. Bem-vindo. Obrigado, Roberta. Boa tarde para você. Uma ótima tarde de domingo para quem nos acompanha. A defesa do deputado Márcio Macedo, do Partido dos Trabalhadores, acionou hoje o Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão de Nunes Marques. Ele, na semana passada, suspendeu uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral que por maioria afastou e cassou o mandato de Valdevan 90. Com essa decisão, Márcio Macedo ele era suplente e assumiu o posto de deputado federal. Ele ficou cerca de um mês no cargo e agora, com a decisão de semana passada de Nunes Marques, ele teve de ser retirado do cargo para Valdevan 90 reassumir o cargo dele. Pois bem, a defesa dele, então, no Supremo Tribunal Federal, pede o seguinte: que o pedido dele seja julgado junto com a ação que já vai ser analisada pelos ministros na terça-feira, no plenário extraordinário virtual do Supremo, e que essa decisão de Nunes Marques seja derrubada. Em linhas gerais, a defesa do deputado diz o seguinte, que a decisão de Nunes Marques violou a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Roberta. Agora, Theo, ainda nesse assunto, segue aqui comigo, porque na próxima terça o Supremo vai se reunir para analisar a ação que questiona a cassação do deputado estadual Fernando Francischini. Explica pra gente como é que ficou essa questão. Com a decisão de quinta-feira, Roberto, e quem nos acompanha, do ministro Nunes Marques, ele derrubou duas decisões, uma envolvendo Valdevan 90 e outra envolvendo Fernando Francischini, deputado estadual. Ele foi cassado em outubro do ano passado por uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, foram 6 votos a 1, também foi declarada a inelegibilidade dele. A defesa acionou o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal. E aí, na quinta-feira, o ministro Nunes Marques, então, derrubou a decisão do TSE, que por 6 votos a 1 cassou o mandato dele. E foi uma decisão considerada um marco na justiça eleitoral, porque foi a primeira vez na história que o Tribunal Superior Eleitoral puniu um parlamentar por ele divulgar notícias falsas pelas redes sociais no âmbito das eleições, no âmbito do processo eleitoral. Ele fez uma transmissão ao vivo nas redes, atacando a urna eletrônica, dizendo que havia fraude. Ele não apresentou nenhum tipo de prova, o TSE foi lá e cassou o mandato dele e também declarou a inelegibilidade dele por 8 anos. Na quinta-feira, o ministro Nunes Marques suspendeu essa decisão do TSE e aí o suplente de Fernando Francischini, que tinha assumido o cargo com a cassação dele, e que aí perdeu o cargo na semana passada com a decisão de Nunes Marques, acionou o Supremo Tribunal Federal. Ficou como relatora a ministra Carmen Lúcia. E Carmen Lúcia, com esse recurso que foi apresentado, uma ação apresentada questionando a decisão de Nunes Marques, ela pediu ao presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, para que esse tema seja tratado por todos os ministros, para que os 11 ministros juntos analisassem a decisão de semana passada de Nunes Marques. Fux, então, prontamente ontem, no sábado, acatou o pedido feito pela ministra Carmen Lúcia e marcou para terça-feira esse julgamento. Como que ele vai acontecer? O julgamento vai começar à meia-noite de terça-feira e termina na própria terça-feira, às 11h59. Vai acontecer no plenário virtual extraordinário. Esse é um mecanismo que já existia, mas que que vem sendo muito utilizado na gestão de Luiz Fux, na presidência do TSE, do Supremo Tribunal Federal, para que todas as decisões consideradas relevantes e de urgência sejam tomadas por todos os ministros juntos. Ou seja, para diminuir as decisões monocráticas, em que um ministro sozinho decide sem passar por todos os outros. Foi o que aconteceu nesse caso. Então, agora esse julgamento vai acontecer no plenário virtual extraordinário e os ministros, tudo é online, os ministros não discutem, não tem um debate. Eles colocam os votos deles. Por exemplo, nesse caso, a ministra Carmen Lúcia coloca o voto dela, ela é relatora do caso, e os ministros ou acompanham o voto de Carmen Lúcia ou divergem. Agora, caso um ministro peça destaque nesse julgamento, o julgamento sai do plenário virtual e vai para o plenário físico. Aí sim,
com transmissão ao vivo pela TV Justiça e também pelas outras televisões, e aí com debate e com discussão. A expectativa é de que haja uma ampla maioria para derrubar a decisão do ministro Nunes Marques. Obviamente, a gente vai seguir acompanhando esse caso.